Olá, meus amigos de casa, mais um programa, A Hora do Mestre. Essa nova fase, a gente está agora uma nova temporada, e esse é o segundo programa. Demos a introdução na semana passada num assunto chamado crimes contra o patrimônio. Tivemos a oportunidade de tecer alguns comentários sobre furto, sobre roubo, sobre extorsão. Na oportunidade eu tive a oportunidade de falar sobre apropriação de coisa achada, que é aquele velho adágio popular, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Falei sobre diferença de roubo para extorsão, falei sobre o sequestro relâmpago. Eu terminei o programa propondo aos senhores de casa a seguinte reflexão. Uma coisa que é muito corriqueira, que tem acontecido muito, é o cidadão de bem ser surpreendido com uma ligação telefônica. Nessa ligação telefônica, tem um criminoso que fala para essa pessoa que está em poder de algum familiar, filho, marido, irmão, pai, mãe, e diz: olha, eu estou com seu filho aqui em meu poder. E nesse momento aparecem vozes gritando, chorando, chamando pela mãe, pelo pai. E se não pagar, se não efetuar um determinado depósito, em determinada conta, de um determinado valor, eu vou matar. E depois se descobre que, na verdade, esse familiar não estava preso, não estava em cativeiro, não estava sob o poder desse criminoso. É uma prática que foi muito realizada dentro de estabelecimentos prisionais. Pessoas presas que tinham acesso a aparelho de celular, que estavam de dentro da cadeia praticando crimes, ligando para as pessoas e contando essa história de terror. E no começo, quando surgiu essa prática criminosa, uma dúvida foi instalada. Que crime que é esse? É sequestro? É extorsão mediante sequestro? É estelionato, porque está havendo ali uma fraude? Ou é extorsão? Depois de muitas idas e vindas, ficou pacificado o entendimento de que o falso sequestro, na verdade, é um crime de extorsão. Uma coisa é extorsão, outra coisa é extorsão mediante sequestro. Extorsão é um crime definido no artigo 158 do Código Penal. A extorsão mediante sequestro é um crime mais grave, é crime hediondo, que está no artigo 159. Então, o falso sequestro, que é infelizmente tão comum, tão corriqueiro, acontece bastante, é um crime de extorsão, cuja pena vai de 4 a 10 anos. Então já fica aí a orientação. Recebeu esse tipo de ligação, por mais convincente que pareça, não desconfie, porque o criminoso vai botar alguém para gritar ao fundo do telefone, o criminoso vai querer saber se você tem outros telefones em casa e vai mandar você ligar para algum número. Por quê? Porque ele quer travar a sua linha telefônica, para que você não tente ligar para o parente que supostamente está sob o poder deles. Então, começou com esses argumentos. Você tem outros telefones em casa? Já começa a desconfiar. Começou a cair o preço demais, pediu 50 mil, aí você começou, mas eu não tenho, 10 mil. Não, então 1.000. Então, bota crédito no celular de número tal. Isso é falso sequestro. Desliga esse telefone. Eu sei que é difícil, mas desligue, porque está uma prática muito vulgarizada, estão praticando muito. De qualquer maneira, o falso sequestro é crime de extorsão. Mas eu falei que extorsão é um crime. Extorsão mediante sequestro é outro crime. Então vamos entender. Temos o roubo, e uma das modalidades do roubo é privando a liberdade da vítima. Temos a extorsão, em que eu posso
está privando a liberdade da vítima. E temos a extorsão mediante sequestro. É importante eu saber de qual crime eu estou tratando, principalmente o concurseiro, quem vai enfrentar algum concurso público. Então, eu abordo a vítima na rua, faço a vítima entrar no carro dela, ela já ia entrar no carro, eu faço ela entrar. Faço a vítima pular para o banco do carona, faço a vítima ir para o porta-malas do carro e vou embora com o carro, porque eu quero levar o carro. Mas a vítima está com a liberdade dela privada, dentro do porta-malas, ou está abaixado no banco do carona. Lá no meio da estrada, eu solto a vítima. O que é isso? Isso é roubo, é extorsão com a privação da liberdade ou é extorsão mediante sequestro? Isso aí é roubo. Agora, eu encosto a arma na barriga da pessoa, obrigo a pessoa a ir até o caixa eletrônico, digitar a senha para fazer um saque e me dar esse dinheiro. Isso é extorsão qualificado pela privação da liberdade, que vimos no programa anterior. Agora, se eu efetivamente privo a liberdade da vítima, levo para um cativeiro e depois eu entro em contato com terceiros, familiares, patrão, parente, e peço dinheiro desses terceiros, aí não é roubo, não é extorsão mediante sequestro. Então, como é que eu vou saber distinguir na prática se é um crime de roubo, com a pena aumentada pela privação da liberdade, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, ou se é uma extorsão qualificada pela privação da liberdade, sequestro relâmpago, que é o artigo 158, parágrafo 3º, ou se é uma extorsão mediante sequestro, artigo 159, que é o pior dos crimes. O que você vai precisar identificar no caso concreto ou na questão teórica que você vai enfrentar no concurso público, e tem concurso da Polícia Federal aberto, concurso da Polícia Civil, concurso do TJ, Tribunal de Justiça, tudo isso cai essas questões. Então, o que você tem que identificar é o seguinte: se eu privei a liberdade da vítima apenas para poder conseguir consumar o roubo, a subtração, como é o primeiro exemplo, eu coloquei a pessoa no banco do carona, mandei abaixar a cabeça ou coloquei no porta-mala até que eu conseguisse sair do centro urbano para poder liberá-la lá no meio da estrada, no local ermo, onde fosse difícil ajuda, onde o celular não pegasse. Isso é roubo. Agora, se eu privo a liberdade da vítima, mas é a própria vítima que vai ter que me dar a vantagem, ou seja, eu privo a liberdade, exijo da vítima, digita a senha e me entrega o dinheiro. Isso é extorsão qualificada pela privação da liberdade, artigo 158, parágrafo 3º. Agora, se eu privo a liberdade da vítima por um lado e vou pedir dinheiro de terceiros, normalmente um parente, aí é extorsão mediante sequestro. Então são pequenas nuances que fazem mudar o crime. E o advogado tem que conhecer, o promotor tem que saber, o juiz tem que condenar certo e o concurseiro tem que saber. E o pessoal de casa mata a curiosidade. Ok? Vamos encerrar o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com a Hora do Mestre. Pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade nos trabalhos. Encerramos o bloco anterior fazendo a distinção entre roubo com a pena aumentada pela privação da liberdade da vítima. Falamos sobre a extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago. E falamos da extorsão mediante sequestro. São situações bem similares. Vamos continuar trazendo aqui alguns pontos que despertam a curiosidade, que tem polêmica e que o cidadão em casa aí, que não é técnico, fica sempre curioso de saber. E o estudante tem que saber, porque vai ser a ferramenta, vai ser um instrumento para você passar no concurso. Então, uma questão aqui que a gente é muito atormentado por essa notícia. O crime chamado de latrocínio. O que é latrocínio? Latrocínio é o roubo seguido de morte. Então, sempre que a gente tiver um roubo seguido de morte, a gente vai pensar em primeira mão no crime de latrocínio. O crime de latrocínio é previsto no Código Penal,
no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, ou parte final. O latrocínio, roubo seguido de morte, é um crime hediondo. E o legislador penal, em 1990, editou a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, e etiquetou alguns crimes, rotulou alguns crimes como hediondos. Para quê? Para impor um rigor maior ao autor desses crimes. E o latrocínio é crime hediondo. Roubo seguido de morte. Muitas vezes você vai ter um roubo e vai ter uma morte e não vai ser latrocínio. Para você falar que é roubo seguido de morte, que configura um latrocínio, você tem que ter em mente o seguinte: essa morte foi consequência da prática do roubo. Essa morte, ela teve que ser realizada para poder consumar o roubo ou garantir a impunidade do roubo. Mas, além desse nexo que tem que haver entre o crime, entre o roubo e a morte, você também tem que perceber que esse roubo e essa morte foi dentro do mesmo contexto temporal. Como assim? Eu vou assaltar uma agência bancária, estou empregando arma de fogo. Diante de uma reação de um cliente ou do vigilante, eu acabo matando o vigilante, matando o cliente. Se houve um roubo, houve uma morte, essa morte está relacionada ao roubo e foi dentro do mesmo contexto, o criminoso não vai ser condenado por dois crimes, roubo e homicídio. Não. Embora ele tenha matado e tenha roubado, o legislador previu uma solução diferente. Isso se chama política criminal. É o legislador decidindo. Bom, nesse caso, não vou punir o roubo e a morte, o homicídio, como crime autônomo. Eu vou fundir os dois crimes numa figura híbrida, o latrocínio. Então você percebe que para haver latrocínio tem que ser roubo, morte, e tem que ter o nexo entre o roubo e a morte, e tem de haver também o mesmo contexto temporal. Eu vou te dar um exemplo hipotético. Eu sou traficante, sou líder de uma quadrilha de traficantes, mas a polícia fez uma incursão naquela comunidade, acabou causando um grande prejuízo, apreendendo muita droga, muita arma. Então o tráfico ficou descapitalizado. O que eles falam? Bom, vamos roubar um banco para poder fazer dinheiro, para poder diminuir o prejuízo que a ação policial causou. Aí eles confabulam entre si e lembram que o João é morador da comunidade, é trabalhador e é vigilante do banco. Ele vira para o João e fala: João, a gente vai ter que ganhar um dinheiro aí, porque a gente tomou um prejuízo da polícia, e você trabalha no banco, você vai ter que abrir a porta giratória para permitir que a gente entre lá na agência bancária, com arma. Pode deixar que não vai acontecer nada com você, é só você facilitar. Mas o João é trabalhador, é da igreja, fala com os traficantes: pô, amigo, a gente cresceu junto, né? Você fez sua opção, eu fiz a minha. Pô, não me mete nisso não, deixa eu trabalhar, deixa eu ficar quietinho. Ô João, tu vai ter que ajudar. Não, pelo amor de Deus, deixa eu tocar minha vida. Aí o traficante olha para o outro e fala assim: ó, esse camarada não vai ajudar. E quer saber? Ainda corre o risco de entregar a gente para a polícia. Então o que fazem? Eles matam o João, matam o vigilante. Por quê? Porque na semana seguinte eles vão lá roubar o banco. Então você vê que houve uma morte e houve um roubo na semana seguinte. E há uma relação, há um nexo entre a morte e o roubo. Porque os traficantes só mataram o vigilante uma semana antes para que eles não estragassem os planos dos traficantes de roubar aquele banco na semana seguinte. Embora tenha havido um roubo e uma morte, e nexo entre os dois crimes, como não foi no mesmo contexto temporal, não foi naquele mesmo momento, a morte foi uma semana antes, o roubo foi uma semana depois. Isso não é latrocínio. Nesse caso vai ser crime de homicídio e crime de roubo, dois crimes. Então, para haver latrocínio tem que ter
o nexo entre o roubo e a morte e tem que ter também esse aspecto temporal, tem que ser no mesmo contexto. Agora, para falar em latrocínio, que a pena é de 20 a 30 anos, é uma pena bem elevada, eu pergunto, a morte tem que ser intencional? Ou se o criminoso, durante o roubo, acaba empurrando a vítima, ou puxa a bolsa da vítima violentamente, e a vítima desequilibra, bate a cabeça no meio-fio, dá traumatismo crânioencefálico, hemorragia, morte. Nós temos um roubo e da violência acabou resultando uma morte, mas a morte não era desejada pelo criminoso, a morte culposa. Diferente daquele criminoso que vê que a vítima está relutante ou está esboçando reação, vai lá e mata a vítima. Aí é roubo seguido de morte dolosa. Mas aqui eu estou dando um exemplo. Houve roubo e houve morte, mas a morte foi culposa. O ladrão, o assaltante, ele não queria matar a vítima, mas deu causa à morte da vítima. A pergunta é, para configurar crime de latrocínio, há necessidade de que essa morte seja dolosa, ou ainda que essa morte seja culposa, eu posso condenar o criminoso por latrocínio? Senhores, senhoras, prevalece o entendimento de que tanto faz se a morte foi dolosa ou se a morte foi culposa. Houve morte relacionada ao roubo dentro do mesmo contexto temporal, é latrocínio. Então, latrocínio é o roubo seguido de morte, seja morte dolosa, seja morte culposa. Ok? Um aspecto que eu vou deixar aqui para vocês pensarem durante os comerciais. O assaltante aponta a arma para a vítima e exige dinheiro, cartão, relógio, pulseira. Diante daquela grave ameaça, diante daquela arma apontada para a sua cabeça, a vítima, que é cardíaca, sofre um infarto agudo do miocárdio e morre. Roubo seguido de morte, dentro do mesmo contexto temporal. Isso é latrocínio? Vamos aguardar nossos comerciais que a gente volta para trazer a resposta. Até daqui a pouco. Bom, estamos de volta para trazer solução àquela questão que foi deixada aí antes dos comerciais. O indivíduo vai efetuar um roubo, aponta uma arma de fogo para a vítima e coloca aquele terror que só o criminoso sabe fazer. A vítima atemorizada em razão da grave ameaça pelo emprego da arma de fogo, acaba sofrendo um ataque fulminante do coração, um infarto agudo do miocárdio e vem a óbito. A vítima morre em razão da grave ameaça praticada pelo assaltante. Houve roubo seguido de morte, e essa morte foi por culpa do criminoso, porque se o criminoso não tivesse empregado a grave ameaça, a vítima não teria sofrido aquele ataque. E nós vimos que para ser latrocínio, tanto faz se a morte é dolosa ou se a morte é culposa. Bom, então se há um roubo, uma morte que tenha ligação com esse roubo, dentro do mesmo contexto temporal, vocês diriam, nesse caso temos um latrocínio. Mas nós não temos um latrocínio. Por quê? Eu já adverti que o direito penal mexe com um direito muito caro do acusado, que é o direito à liberdade. Então, só posso privar a liberdade, só posso aumentar a pena, só posso dobrar a pena, só posso prejudicar o criminoso se aquela situação que traz esse incremento na punição estiver prevista em lei. E a lei, quando veio prever o crime de latrocínio, no artigo 157, parágrafo 3º, parte final, fala o seguinte:
se da violência resulta a morte. E sempre que o legislador penal empregou a palavra violência ao definir os crimes, estava querendo dizer violência física. E o que houve aqui não foi violência física, foi apenas uma grave ameaça. E em vários momentos o legislador faz uma dobradinha, fala em violência e grave ameaça. Então, em outros crimes, o legislador deixa claro que violência é uma coisa, grave ameaça é outra. E ao definir o crime de latrocínio, o legislador fez referência apenas à violência e não à grave ameaça. Então, senhores, nesse caso não vai haver latrocínio, muito embora tenha havido uma morte ligada a um roubo, mas essa morte não foi decorrente da violência. Essa morte foi decorrente de uma grave ameaça. Então essa situação não se encaixa naquele modelo que o legislador trouxe. Para eu poder aplicar a pena de 20 a 30 anos, que é a pena do latrocínio, tem que ter uma morte decorrente da violência. E não foi o que aconteceu. Então não é latrocínio. É o roubo, e pode ser que o agente responda também por homicídio culposo. Se fosse previsível que a vítima pudesse ter um ataque do coração, porque o agente sabia que ela sofria de problema cardíaco, mas latrocínio não. Uma outra questão que é interessante, que o concurseiro agora tem que estar esperto, é o seguinte: o criminoso, ele ameaça a vítima. Vou te matar se você não passar esse relógio, esse celular, essa carteira. A vítima assustada, ela sai correndo no meio da rua. Ao sair correndo, ela é atropelada por um ônibus e morre. Então houve um roubo seguido de morte. E a vítima só correu para o meio da rua porque é assustada com aquela grave ameaça, com o roubo. Eu pergunto, o agente vai responder por essa morte culposa? Porque se ele não tivesse empregado a grave ameaça, a vítima não teria corrido para o meio da rua. É uma questão muito palpitante, que já despertou discussões acaloradas. Mas a melhor solução para essa situação é dizer o seguinte: o agente responde só por roubo, não vai responder por aquela morte, nem por homicídio culposo, não vai responder. Por quê? Porque não está na linha de desdobramento normal de um roubo a pessoa morrer atropelada. Geralmente vai morrer porque foi atingida por um disparo, foi agredida, ou sofreu um infarto agudo do miocárdio pela grave ameaça. Mas não está dentro da linha normal de desdobramento de um roubo a pessoa morrer atropelada. Então o entendimento melhor é o entendimento no sentido de que essa morte culposa não pode ser atribuída ao criminoso e ele seria responsabilizado apenas por roubo. Bom, essa é uma das considerações importantes sobre o latrocínio. Como o latrocínio é um tema muito interessante, é muito cobrado em concurso público. Por que é cobrado em concurso público? Porque volta e meia o noticiário está dizendo, que a vítima tal foi morta em razão do roubo. Então é um assunto que tem muita repercussão no cotidiano e choca e acaba repercutindo nos concursos públicos. Então eu vou encerrar falando sobre latrocínio, vou insistir no latrocínio. A pergunta é a seguinte: o latrocínio é um crime híbrido, digamos assim, que a gente chama de crime complexo, o técnico vai chamar de crime complexo, vai classificar como crime complexo, uma vez que há uma morte, que seria um homicídio doloso ou culposo, e há um roubo, uma subtração violenta. O agente poderia responder pelos dois crimes, mas o legislador quis fundir esses dois crimes numa terceira figura,
que é o latrocínio, desde que haja um nexo entre o roubo e a morte e o mesmo contexto temporal. Mas uma questão que trouxe muita divergência é o seguinte: vamos imaginar que o Caio, se alguém tiver o nome Caio, aqui é só, a gente está brincando aqui, pelo amor de Deus, sem intenção de ofender ninguém, mas o Caio vai roubar o Tício, e o Tício reage. O Caio efetua disparos contra Tício, subtrai o relógio e o Tício vem a óbito. Temos um latrocínio consumado ou tentado? Não há dúvida. É um crime complexo, formado pela fusão de dois crimes, homicídio e roubo. Então, se a morte se consumar e a subtração se consumar, temos o latrocínio consumado, não há dúvida. Tá, mas e se por um acaso a vítima reagisse, o Caio disparasse contra a vítima, mas não acertasse a vítima e também não conseguisse subtrair os pertences da vítima? Não há dúvida, a subtração ficou na esfera da tentativa e a morte também ficou na esfera da tentativa. Então, o latrocínio é tentado. Vamos imaginar que, uma terceira hipótese, vai assaltar o Tício reage, ele é atingido, não morre, mas o Caio consegue levar o carro, o celular, o telefone. Então, nós temos a subtração consumada, mas a morte não consumou. Então, as duas partes desse crime complexo não se consumaram. Tentativa de latrocínio, porque para ser consumação, teria que as duas partes que compõem o crime complexo ter se consumado, ter se realizado. Tentativa de latrocínio. Quarta e última situação: o Caio vai assaltar Tício, dispara contra Tício, que reage, o Tício morre, mas o Caio foge sem levar os pertences da vítima. Então, houve a consumação da morte, mas não houve a consumação da subtração. Pela dogmática jurídico-penal, crime complexo só é considerado consumado quando todas as partes se realizam. Nesse caso, a morte realizou, a subtração não. Era para ser tentativa de latrocínio, mas o Supremo Tribunal Federal diz que se a morte aconteceu, o latrocínio é consumado, ainda que não tenha havido a subtração dos bens. Então, senhores, é um tema muito importante, palpitante, cobrado em concurso. Por hoje é só. Qualquer dúvida, procure o programa Hora do Mestre. A gente tem um curso preparatório para vocês. Um abraço e até a próxima.